Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre interpretação de modelos, que seria a explicação das previsões de um modelo Machine Learning com o pacote da Alex. Eu falei sobre o pacote da Alex no vídeo anterior, fiz uma introdução, hoje eu vou falar um pouco mais na perspectiva local. O criador do pacote da Alex é o Zenislaw Biesic. Ele tem vídeos já no YouTube sobre o da Alex no R Consortium e também no próprio canal dele. Ele vai ter o livro que eu comentei no vídeo anterior, né, que eu acho muito útil, e também o conteúdo no GitHub que já direciona para o livro se você não tiver o link, ok? Então é bem interessante. Por que eu gastaria meu tempo aprendendo o pacote da Alex? Ele auxilia o profissional na busca de respostas, ou na tarefa, digamos assim, de interpretação de modelos Machine Learning. Então imagine a situação onde eu preciso explicar o desempenho do modelo em diferentes regiões, possuem características diferentes, e será que essas regiões com características diferentes, o desempenho do modelo é diferente? O que influencia nessa diferença? Outra situação é, olha, o modelo fez essa previsão, por que ele fez essa previsão? Então nessas situações que são cotidianas, esse pacote ele pode ser muito útil, ok? Então eu coloquei aqui um exemplo de um banco, digamos assim, uma instituição financeira, pode ser um fundo de pensão, alguma coisa assim, né? Que ele coloquei como lender, né? Ou ele empresta dinheiro, ele compra uma dívida. E aí eu tenho um modelo para suportar as decisões. Então eu tenho um modelo AI Machine Learning Model, um dos elementos para suportar a decisão. Eu posso ter aqui um conselho, eu posso ter aqui uma decisão discricionária, eu posso ter aqui outra, né? Um comitê. E aí eu tenho decisão aqui, né? A decisão é com relação à taxa de juros. Eu tenho aqui um intervalo, taxa baixa, taxa alta aqui para cima. Então eu coloquei interest rate range, né? Esse intervalo de taxa. Aqui eu tenho um empréstimo, né? Um loan. E aqui eu coloquei o personagem que solicita o empréstimo, né? O borrower. É a pessoa que vai solicitar crédito para esse lender aqui. Então ele pode ser uma pessoa, pode ser um país, pode ser uma instituição financeira. E aí eu vou analisar isso de duas formas, a forma local e global. Agora vamos imaginar que eu faço a pergunta para esse modelo, olha, será que a performance desse modelo está boa quando ele faz a previsão de risco de todos os participantes aqui, ou seja, o meu modelo inteiro, vamos supor que só tem 4, né? Será que a performance dele está sendo boa, né? Prever e adicionar a taxa, que ele estabelecer a taxa adequada para aquele nível de risco? Quando eu faço essa pergunta, eu estou direcionando a resposta para uma análise global, que ele está relacionado a todos os elementos do conjunto de dados. Se eu perguntar assim, quais variáveis são mais importantes para ele estabelecer esse intervalo de taxa? Então aqui a gente vai ter número de default, né, número de calotes que ele deu, a quantidade de parcelas ou o tempo que ele tem acima de 90 dias de atraso em uma fatura, qual que é mais a receita e a despesa que ele tem. Se a despesa for maior que a receita, eu sei que ele pode ter um problema, um aumento de risco no futuro, né? Então no caso de um país, por exemplo, qual é a inflação que tem dentro daquele país. Então assim, esses preditores, quando eu coloco quais são os principais, considerando todos os elementos, também é uma análise global. Agora vamos para a análise local. Imagina que o modelo para esse indivíduo, né, instituição, país, ele colocou uma taxa de 0,3 aqui anual, aqui de 0,2, aqui de 0,5, né, a taxa de empréstimo, que é o custo do dinheiro, né? E aqui ele colocou uma taxa de, vamos extrapolar, de 20%. Mas por que aqui foi 0,1, aqui 0,3 e aqui 0,5 e aqui 20%? Por que ele fez isso? Por que ele tomou essa decisão? Quando eu faço essa pergunta, eu estou direcionando isso para um ponto específico de dados, né? Uma previsão específica dentro do conjunto. E aí é que eu digo que é local. E aí vem a outra pergunta. Olha, considerando todas as características desse indivíduo aqui, se eu mexer em alguma delas, será que eu diminuo esse range aqui? Será que eu diminuo essa taxa? Se eu mexer, por exemplo, na renda ou na despesa, será que eu diminuo a taxa? Isso também o pacote ajuda a gente a desvendar.
Ok? Então, como que a gente faz isso usando o Dalex? Primeiro, a gente precisa de um modelo preditivo. Eu citei o exemplo do banco aqui, mas pode ser um banco, pode ser um hospital, pode ser um estudo clínico, pode ser um real estate, né, imóveis, pode ser uma lavoura, uma agroindústria, manufatura, um laboratório, drug discovery. Pode ser um número muito grande de situações onde eu preciso dessas respostas, tá? Então, eu coloquei aqui como base, né, eu preciso de um modelo preditivo, eu preciso de um objeto de explicação, né, um explainer object que a gente criou lá, ou a gente vai fazer de novo. Eu tenho aqui uma nova observação, então eu preciso, num exemplo que eu coloquei esse aqui, para ele fazer uma explicação local, eu preciso fazer análise e em seguida comunicar. Só que essa comunicação, obviamente, ela extrapola o pacote da Dalex, a gente consegue extrair dados do Dalex, por exemplo, e inserir ela, um gráfico, um dado específico, a gente consegue incluir isso de um relatório no quarto publication, por exemplo, ok? Lembrando que esse pacote ele é disponível tanto para R quanto para Python também, ok? Então vamos lá para o R. Bom, então aqui eu já fiz isso aqui no vídeo anterior, mas eu vou repetir. Então eu vou usar o tidyverse, nnet e Dalex. Aqui o conjunto de dados eu vou usar o mtcars. Aqui é só para descrever o conjunto de dados. Vou aumentar essa janela aqui. Então aqui só para descrever. Então, como eu vou fazer dois modelos, eu vou fazer um modelo de regressão com a variável de resposta do mile per gallon, e eu vou fazer um modelo de classificação usando a variável transmissão. 0 é automático, 1 é manual. Então, o primeiro elemento do fluxo lá é o modelo. Então, eu vou fazer um modelo de rede neural. No modelo de rede neural, eu quero prever se ele é automático ou manual usando todas as variáveis como preditor. No conjunto de dados mtcars, utilizando esses hiperparâmetros size, range e weight decay aqui. Então, eu já fiz. Só vou plotar a rede neural só para demonstração, a gente não faz isso em modelos grandes, tá? Aqui eu estou fazendo um modelo de regressão linear usando como variável de resposta o mile per gallon e os preditores todos os demais, tá? Bom, para a gente não perder tempo, eu não separei em dados de treino, dados de teste e um dado novo. Então eu vou usar tudo isso dentro de um conjunto só. Então eu estou usando o conjunto inteiro aqui para fazer o treino. Vou usar o conjunto, um pedaço desse mesmo conjunto aqui para fazer o teste. E outro pedaço desse conjunto também para fazer uma nova observação que a gente vai ter lá, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o teste agora. Então eu vou pegar um fragmento desse conjunto de dados. Eu vou ter aqui, são 6 linhas. E aí eu vou fazer uma predição utilizando a rede neural e adicionando uma coluna aqui. Então o que eu vou fazer é isso aqui. Adiciono uma coluna aqui do lado com a previsão, utilizando como base aquela rede neural. E esses dados aqui também, tá? Então eu estou usando a função bindCols para isso. Aí eu vou fazer o seguinte. Adicionei. Vamos diminuir aqui só para... Aí. Adicionei aqui. Então eu tenho 97% de probabilidade de ser 1, 96% de ser 1, 98% de ser 1, 0,005% de ser 1, então é 0, 0,05% de ser 1, então é 0 e assim por diante. Então já fez aqui. Agora eu vou fazer o modelo de predição usando a mesma coisa, o mesmo fragmento de dados, só que eu vou utilizar como base o modelo linear e adicionar uma coluna aqui chamada, não vou colocar nome nela, né, que está 0.02, mas é o predict aqui. Então o predict ele vai sair resposta de regressão. Então aqui seria o predict, seria o valor previsto, aqui é o valor observado, e aqui a gente observou que tem um desvio, né? Aqui é 22.8 e aqui está dando 26. Então isso aqui vai ser interessante da gente analisar. Okay, que é o ponto 3 de dado. Então eu peguei e fiz a mesma coisa aqui, só que eu usei o conjunto linear, mas o fragmento de dados foi o mesmo aqui, só para a gente ficar mais fácil de explicar. Bom, o próximo passo no fluxo lá é a criação do Model Explainer. Então eu vou usar a função explain e dentro da função explain eu vou ter argumentos. O argumento model, data, y and label. No argumento model eu vou colocar o modelo que eu utilizei. No data eu vou usar todos os dados exceto a variável de resposta. E no y eu vou utilizar a variável de resposta só. E aqui eu vou colocar Neural Net, que é o nome do modelo, né? Só para label mesmo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Então eu vou usar a função explain, argumento model data y. Aqui eu vou usar o modelo LM. Aqui como resposta todos os dados, exceto as respostas que vai ser miles per gallon. Aqui a resposta é miles per gallon e o nome do modelo eu vou colocar como linear model. Então criei os objetos, tá? Feito isso,
eu mudei o nome aqui. Eu estava com o nome Instance Level, que está no mesmo nome que está no livro, mas eu coloquei Local Explain só para ficar mais consistente com o dado da apresentação que eu fiz ali, para mostrar que isso é local. Então eu vou falar sobre a análise local hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre a análise global, tá? Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Para responder a pergunta, né, que eu não coloquei aqui em cima, mas vamos supor que eu quero saber o seguinte. Eu quero saber qual é o efeito das variáveis. Deixa eu gerar aqui primeiro. Eu quero saber qual é o efeito das variáveis na predição daquele elemento. Desse elemento aqui. Estou escolhendo esse dado aqui. Hornet for Drive, que é automático. Qual que é o efeito das variáveis na predição? Então eu tenho aqui, o intercept é como se fosse a média, né? A média de probabilidade dentro do conjunto de dados é 0,40% de ser manual, tá? Porque ele vai estar considerando 1. Só que aí, 258 de displacement contribui negativamente em ser manual. O tempo em segundos para atingir 1/4 de milha, 19,44, também contribui negativamente para ele ser manual. HP também negativamente. Mais programa também negativamente para ele ser manual. Acaba no fim que a probabilidade dele ser manual é muito baixa, 0,005. Ou seja, muito baixa. Ele vai ser, se ele não é manual, ele vai ser automático. Tá? Então a probabilidade aqui, ele está como sendo automático. Ok? Então aqui ele mostra a contribuição das variáveis para aquela predição específica. Vamos fazer isso para a LM? Então eu tenho aqui, dentro do conjunto de dados, eu vou ter 20 milhas por galão de média. Aí, o modelo, ele considerou aquelas características então, de peso. Como o peso dele é baixo, né, 2,32 vai dar 1.200 quilos, ele contribui positivamente para as milhas por galão. Então ele adiciona naquela previsão 3,33 milhas por galão. No displacement 108, ele reduz em 1,6 milhas por galão. Aqui no automático manual, por ele ser manual, ele adiciona 1,49 milhas por galão e assim por diante. Então ele vai adicionando aqui todos os positivos até chegar em 26,2. Então aqui ele não explica para mim, por que ele errou na previsão, né? Porque a previsão 26,2 nesse ponto era 22,8, mas ele explica o seguinte: o que contribuiu para essa previsão específica, ok? O restante eu vou ter que fazer, né? Que esse aqui é o Datsun 710 lá que a gente viu que a previsão foi 26 e 20 alguma coisa, 26 e 25 e o observado era 22,8, ok? Se a gente pegar esse cara aqui, 22,8, tá? Bom, o próximo gráfico é o seguinte. Como eu expliquei no vídeo anterior, quando eu altero a ordem aqui, essa contribuição ele também pode ser alterada. Então, para reduzir essa variação, essa diferença, o que foi proposto aqui, né? A criação de outro tipo, baseado na teoria de Shapley, de cooperação, utilizada na teoria de jogo. Isso vai estar muito bem explicado lá no livro, tá? Vale a pena dar uma lida. Explicando superficialmente, o que ele faz? Eu coloco aqui como 20, coloquei 20 aqui, se você deixar ele como 0, ele vai considerar 20, né, que ele já considera como padrão. Isso porque no livro eles estão dizendo que conseguiram um resultado satisfatório com 20. Okay? Então o que ele está fazendo? Ele cria 20 gráficos desse, obviamente que não faz o gráfico, mas ele faz o cálculo, 20 cálculos desse, mas com ordens diferentes. E extrai um valor desses 20. Okay? Então ele plota isso dentro de um gráfico, junto com o resultado e também a amplitude de variação. Então vamos dar uma olhada? Então a gente pega aqui, então no modelo linear, ele já mostra aqui que o peso ele contribuiu positivamente, displacement negativamente, com variação muito pequena, porque isso aqui é linear, aqui o manual positivamente, HP também. Mas quando a gente vem para o modelo de classificação, a gente já percebe uma diferença. Então a gente vai perceber aqui que as contribuições, displacement contribuiu negativamente para ele ser manual, HP negativamente, tempo em segundos para percorrer 1/4 de milha também negativamente. E aqui ele mostra, além da informação, ele me dá aqui a amplitude de variação considerando esses 20 aqui. Então imagina que esses 20 elementos estão aqui dentro e essa é a amplitude de variação. Então esse aqui, por exemplo, ele está, vamos supor que esteja 20 gráficos daquele foram montados com 20 ordens diferentes. E um está dizendo que é positivo demais, outro está dizendo que é bem negativo, né?
Então isso aqui tem uma variação muito grande, a gente precisa ponderar, a gente precisa ter bastante critério na hora de reportar isso aqui, ok? Já disse isso no vídeo anterior, estou repetindo agora. O próximo aqui, a gente vai usar o Oscillation, né, que é mais uma derivação. O próximo seria o Local Interpretable Model Agnostic Explanation, ou LIME, que esse eu não fiz aqui porque ele é mais recuado para large P, para uma quantidade muito elevada de preditores. Então seria praticamente a mesma coisa, mas direcionado para uma quantidade muito grande de preditores. Então se a gente pega o Ames Data e coloca aqui, vai ter 90 preditores, fica bem grande, ocupa bastante espaço e dificulta um pouco a análise. Se eu tenho Cell Segmentation Data, mais de 150 preditores, se eu tenho um dado genômico aqui onde eu não utilizo, eu vou utilizar, sei lá, 1000 preditores, mas eu não uso nenhuma PCA, UMAP, não uso TSNE, não uso nada para reduzir correlação, por exemplo, ou Feature Extraction. O LIME ele é útil nessas situações, embora que eu não sei, né? Se você for fazer um modelo linear, por exemplo, você vai ter problema de multicolinearidade. Pode-se optar por um Random Forest, por exemplo, que não tem esse problema. Aí dá para plotar. Se eu quero testar, olha, a minha sugestão, como ele é útil para Image Recognition e também de Genomics, pode baixar o CIFAR-10, que é bom para testar, e o pacote Arrow para manipular os dados. Se o seu PC o seu computador tiver pouca memória, ou tiver uma memória suficiente para um Big Data, por exemplo, eu acho que usar o Arrow é recomendável, o DuckDB, ok? O próximo gráfico aqui a gente é o Profile, então deixa eu gerar ele aqui, depois eu explico. Então o Profile ele já entra naquela parte dos ceteris paribus, né? É como se eu fizesse a pergunta, ó, e se eu deixasse todas as variáveis paradas e mexesse nessa aqui, por exemplo? Qual seria o impacto na previsão do modelo para aquele determinado ponto de dado? Vamos considerar esse cara aqui, esse ponto de dado aqui. Ó, o Hornet for Drive. Para esse ponto de dado aqui, se eu mexer em HP para 200, 300 HP, aumenta a probabilidade dele ser manual. Faz sentido, porque geralmente o manual é mais carro esportivo. Então se eu aumento HP, é sinal que ele é um carro mais esportivo, né? Ou é um caminhão, alguma coisa desse tipo. Mas ele está mostrando aqui que o nosso ponto de dado está aqui. Então se eu carregar ele aqui para a direita, eu estou aumentando o HP, ele já aumenta a probabilidade aqui quase naquela sigmoide, né? E aqui no displacement, para esse ponto de dados, se eu diminuir o displacement, né, no caso aqui, se eu correr o displacement para a direita, não vai acontecer nada, ele vai continuar no zero. Então não é muito significativo. Mas per gallon, se eu correr muito para 35, lá aumenta a probabilidade de ser manual. Talvez isso era válido lá atrás, né? Hoje já não sei, né? Talvez o automático gastava mais, não sei. Isso aí, para mim, não faz muito sentido para os dados de hoje. A gente está trabalhando com os dados antigos e um conjunto pequeno também. Então, talvez a gente precise olhar com bastante critério esse conjunto de dados. Mas, no geral, é isso que ele mostra para nós, ok? E essas aqui, basicamente, não tem relevância. Não altera, né, digamos assim, a variação é muito pequena. Ok, agora a gente vai fazer o Model Profile para o modelo de regressão. Aí, quando a gente vem aqui no modelo de regressão, a gente pegou o registro número 3, o DATS1 710, e aí ele mostra o seguinte: se manter todas o restante das variáveis paradas e mexer apenas uma, peso, por exemplo, se eu aumento o peso aqui, para essa predição, ele iria reduzir a miles per gallon. O HP, por exemplo, então se eu aumento aqui para 200, ele reduz o miles per gallon. Aqui o HP está em 93, né? Mas aqui está muito próximo de 100. Então se eu aumento para 200, nessa previsão ele diminuiria aqui para 25 miles per gallon ou menos, né? Então isso ajuda a compreender o quanto uma variável específica, se eu alterar ela, quanto que influencia nessa previsão específica. Okay? Agora vamos para o diagnóstico. Então a gente vai fazer o diagnóstico no Multilayer Perceptron. O diagnóstico no Multilayer Perceptron ele vai ser o seguinte: como eu tenho poucos dados aqui dentro desse conjunto, ele vai sair meio longe um do outro aqui. Okay? Mas o que ele vai estar mostrando aqui é o seguinte: primeiro aqui a diferença se ele tem uma significância estatística ou não. Segundo, a distribuição. A distribuição, vamos puxar um pouquinho aqui, ó, a distribuição ideal seria próximo, ela está aqui próximo a zero. Então imagina que isso aqui é um gráfico de resíduo, tá?
Então qual que seria o ideal do resíduo? Ele está circulando aqui, ó, próximo a zero, em uma distribuição normal, aqui próximo a zero, certo? E aleatória, não ter tendência. Aqui parece que ele mostra, né, uma tendência. E aqui a gente vai ter duas coisas, né? A gente vai ter o neighbor e a gente vai ter o all. O que seria? O que é o neighbor e o que é o all? O neighbor, quando eu pego aqui esse empty car, vamos pegar esse número 4 aqui, Hornet for Drive, e eu estou estabelecendo aqui que eu quero 20 vizinhos muito próximos desse cara aqui em características. Então eu estou pegando 20 observações, obviamente que aqui a gente tem 32 observações, então acho que não vai ter nem 20 similaridade, tá? Mas eu estou pegando 20 indivíduos próximos com as mesmas características e estou medindo a previsão do modelo dentro desses 20. E aqui eu estou olhando a previsão global, estou olhando a previsão de todos. Então aqui é bem interessante, os dois. Então aqui a probabilidade parece que ela está satisfatória. Se fosse preencher mais com os dados aqui ele já está mais distorcido, né? Então aqui ele já está enviesado para ter uma probabilidade maior para um determinado canto. Eu acho que vai ficar mais fácil eu explicar isso aqui no diagnóstico. Vamos ver esse aqui. Eu coloquei esse aqui como displacement, para ele mostrar, quando eu pego aqui o mesmo ainda no modelo de classificação, aqui eu vou ter o meu ponto de dados e aqui eu vou ter vários outros similares, digamos assim, mais próximos que ele achou. E desses próximos, outra coisa também que eu posso observar aqui, ó, é que ele tem esses pontos em vermelho aqui, eles vão ser os resíduos negativos, né? E esse aqui são os resíduos positivos. Então eu observo que tem resíduo aqui, e de certa forma ele tem o mesmo comportamento para todos os... ele tem o mesmo comportamento de previsão para todos os vizinhos mais próximos, exceto para esse aqui, parece que não tem tanto, tá vendo? Esse aqui também não. Vamos pegar eu coloquei aqui, testa com HP, né? Vamos testar com HP, ó. Aí aqui eu estou testando com HP. Então aqui eu vou fazer o mesmo com o LM. Estou fazendo a comparação, né, a análise dentro desse cara aqui. E aqui tá vendo que ele 22.8 ele previu 26.25, ou seja, está bem fora, né? Então aqui ele já mostra para mim os neighbors. Obviamente pelo número de observações aqui não dá para ser conclusivo, mas eu poderia dizer que essa distribuição ela é uniforme, né? É muito difícil de dizer, né? Aqui, ó, a gente já vê que ela tá parecendo, né, com uma curva, mas essa curva aqui ela não está normal, tá vendo? Ela não está próxima a zero. Então aqui parece que o modelo, de modo geral, né, no geral, ele está mostrando que ele está enviesado para uma predição com valor acima do observado. E isso a gente consegue verificar, né? Inclusive a gente já verificou aqui. Vou pegar isso aqui, ó. Diagnostic, mesma coisa, e agora eu estou fazendo com displacement. O neighbors eu coloquei 15, né? E aqui quando eu coloco displacement, vamos colocar displacement, a gente pode colocar displacement, a gente pode colocar o peso. Então aqui a gente vai ter o ponto de dado, aqui a gente vai ter os vizinhos mais próximos com as mesmas características, aqui a gente vai ter os resíduos, né, desses vizinhos, né, e desse aqui também, ó. Por quê? Porque aqui, ó, o nosso ponto aqui está em 26 e 25, né? O observado é 22.8, seria aqui. Então a gente vê que ele tem já um resíduo aqui. Esse aqui também tem um resíduo, esse aqui também tem, esse aqui também tem. Então a gente consegue ver em qual ponto, em qual situação. Se a gente muda aqui, vamos mudar para HP, vamos colocar peso, vai? Que tem uma influência muito... Olha lá, ó. Aqui a gente já muda a posição. Quanto maior peso, menor. Então aqui a gente já vai ter a tendência e aqui a gente vai ter o resíduo. Aqui, obviamente, vai ter as milhas por galão. Então aqui o nosso ponto de dados vai estar aqui. Aqui a gente vai ter o ponto de dado de observação. Então isso aqui já mostra o resíduo. Então é bem interessante isso aqui. Aqui ó, embaixo eu coloquei o seguinte. Eu fiz uma média para mostrar o resíduo, né? Então aqui a gente vai ter desse cara aqui, ó. Então a gente vai ter 26.25, que é esse ponto onde ele está aqui. E o 22.8 é onde o ponto está aqui. Isso aqui vai ser o observado, o resíduo aqui. São instrumentos que podem ser muito úteis. A gente vai chegar a isso lá no capítulo 18 do Tide Modeling with R. Mas eu já quis dar uma antecipada para mostrar o pacote da Alex, que eu achei bem interessante mesmo. Hoje eu encerro por aqui a parte de
local, né? Então a gente já viu as análises do ponto de vista local. E no próximo vídeo a gente vai fazer a análise do ponto de vista global. Deixa eu ver se eu acho o GitHub. Então vai estar aqui. Hoje a gente viu essa parte, aqui próximo a gente vai ver essa parte. Para você achar o livro é só clicar aqui e você já vai ser direcionado. É bem tranquilo, bem fácil de ler e vale muito a pena. Então é isso aí, eu sou Marcelo Carvalho, espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.